Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um estudo da obra de André Luiz, Missionários da Luz, livro este escrito por André Luiz, como eu já falei, com a psicografia do Chico Xavier. Este é o terceiro livro da série A Vida no Mundo Espiritual. Como o próprio nome indica, esta série foi escrita por André Luiz para nos esclarecer da experiência dele no mundo espiritual. No primeiro livro, Nosso Lar, André Luiz é acolhido do umbral, ele é acolhido na colônia espiritual que se chama Nosso Lar. Os mensageiros, ele já realiza um trabalho e em Missionários da Luz ele vai descrever a sua experiência no aprendizado do plano espiritual. No capítulo 3, especificamente, ele está observando um grupo de desenvolvimento mediúnico, daquelas pessoas que são médiuns, mas estão aprendendo a trabalhar com a mediunidade. André Luiz conta com a ajuda ímpar de Alexandre, que vai orientando ele sobre o que ele está vendo, porque não basta ver, a gente precisa saber interpretar o que nós estamos vendo. Esse é o vídeo de número 8, onde nós vamos conversar um pouquinho, lembrando que nos outros vídeos, André Luiz já tinha conversado sobre um senhor que tinha o hábito do uso abusivo de bebida alcoólica, e André Luiz descreve o impacto desse mau hábito no corpo espiritual, ou seja, no perispírito desse senhor, e também uma senhora de idade fofinha, mas que tinha por hábito o se alimentar em excesso. Também descreve a repercussão disso, não só dos dois, no corpo físico, no corpo espiritual, que é o perispírito, e também no exercício da mediunidade. Alexandre já tinha falado que a razão humana precisava da luz divina, e ele acabou a fala dele, nós partimos daí. Vamos lá. Compreendi que Alexandre se referia, veladamente, ao grande movimento espiritista, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária. E não me enganava, porque bondoso mentor continuou a dizer gravemente: o espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. Quando nós dizemos que o espiritismo é cristão, nós estamos dizendo que nós seguimos os ensinamentos de Jesus Cristo. O diferencial das outras grandes irmãs religiões cristãs também é que nós acreditamos na reencarnação. Então, nós vemos os ensinamentos de Jesus sob o prisma da reencarnação. Essa é a grande diferença. O resto, nós temos muito mais pontos em comum, pontos em contato com as nossas co-irmãs cristãs, por exemplo, Igreja Católica, Igreja Protestante, do que a gente possa imaginar. E a mediunidade também é um dos fundamentos do espiritismo, que é o intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual. Uma vez alguém me perguntou: médium, só o espírita pode ser? Eu falei, claro que não. Havendo um intercâmbio entre os dois mundos, entre aspas, plano espiritual e plano material, há a mediunidade, que é a capacidade de servir de ponte entre esses dois mundos, que se interpenetram. Eles estão imbricados, não dá para separar um de outro. Não é exclusividade da doutrina espírita. O grande diferencial do espiritismo é que Kardec pegou os ensinamentos dos espíritos, ordenou, colocou segundo um raciocínio linear, lógico, por isso ele é chamado de codificador do espiritismo,
E o Espiritismo explica como é que é esse intercâmbio, essa comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Pode ter médium católico? Pode. Médium protestante? Beleza, sem problema, não é exclusividade. O Espiritismo não tem a patente da mediunidade, porém tem a patente do estudo da mediunidade. É como eu dizer assim, ó, a luz do sol é só para mim, não é. Mas se eu estudar em profundidade a luz do sol, eu tenho conhecimento, mas a luz do sol pertence a todos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiums. Alexandre vai desenvolver uma linha de raciocínio muito interessante. Todas as criaturas a possuem, porquanto significa percepção espiritual que deve ser incentivada em nós mesmos. Ah, então todo mundo é médium? Sim, todo mundo tem em menor ou maior grau a habilidade, a possibilidade de se comunicar com o plano espiritual. Então todo mundo deve desenvolver a mediunidade? Não. Existem pessoas que vieram com essa finalidade e vão possuir essa sensibilidade, essa percepção num grau um pouquinho maior. Então, elas sim vão desenvolver a mediunidade. Elas são melhores, mais bonitas, preferidas por Deus de maneira alguma. É simplesmente uma maneira que nós, médiuns, escolhemos como possibilidade de restituição ao mundo, de utilizar a lei do amor para resgatarmos os nossos enganos. Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. Então, eu que vim nesta encarnação com a finalidade de atuar enquanto médium, eu tenho por obrigação exercer o ministério ativo do bem. O que isso quer dizer? É eu entender que o fato de eu ser médium não me torna melhor do que os outros. É simplesmente ferramenta que deve ser sempre utilizada com a finalidade de cooperar com Deus. Eu coopero com Deus? Sim, eu, você, todo mundo que utiliza de qualquer ferramenta para o bem do seu próximo. E esse próximo pode ser encarnado ou desencarnado, tanto faz. Eu estou cooperando ativamente com Deus, exercendo o que Jesus me ensinou, pelo menos um pedacinho do que ele me ensinou. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento desta natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. A imagem que ele usa aqui é muito bonita, muito interessante. Em casa, antigamente, hoje eu já não tenho, eu tinha um filtro de barro, sabe? Feito de barro, que tinha um filtro de carvão ativado, eu colocava a água da rua lá, filtrava e eu bebia essa água. Até dei uma de presente para minha filha. Esse filtro de barro, ele requer pouquíssimo cuidado, mas tem que ter. Que cuidados são esses? Manter o filtro higienizado, porque se tem umidade, a possibilidade de desenvolver fungo é muito grande, então eu tenho que estar limpando. Esse filtro que fica dentro, que vai filtrar a água, periodicamente, ele precisa ser retirado e higienizado. Antigamente a gente higienizava com açúcar, esfregava açúcar, não fica a gosto, e mantinha ele sempre limpo. Nós, assim como esse filtro de barro ou talha, como as pessoas chamam, temos que ter uma higienização para recebermos tudo isso. A gente tem que ser limpo com açúcar? Não. Vamos entender aqui.
dividem inexoravelmente, sem chance de ser diferente, a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos, quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outro, integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações puras. Vamos dividir isso aqui, que está uma frase muito comprida e acaba ficando confusa. As pessoas que habitualmente procuram o desenvolvimento mediúnico acham que é matéria para um lado e espírito para o outro. É como se eu cortasse o meu corpo, a cabeça é uma coisa e o corpo é outra. É não. Espírito e matéria, ele diz aqui, ele se coloca, olha a humildade dele, como estudante da verdade. Quanto mais a pessoa cresce em conhecimento, mais ela reconhece o quanto ela não conhece. Ela reconhece a sua ignorância, a sua falta de entendimento. Vamos voltar aqui. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos. A pessoa não tem noção. O que eu como, o que eu bebo, tem reflexo no meu perispírito e a partir daí tem reflexo em mim enquanto espírito. Individualização do princípio inteligente. É tudo junto e misturado, não dá para separar um de outro. Quando nós, estudantes da verdade, Alexandre se coloca como alguém que está estudando a verdade. Imagine nós então, né? Ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outro. Ele diz assim, olha, eu não consigo saber aonde cessa a matéria e aonde inicia o espírito. Integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações puras. Nós habitamos um corpo material. Esse corpo material vibra, as moléculas que o compõem vibram. Nós, seres imateriais, espíritos, também emitimos energia, vibração. Aí a gente já entende que um e outro está muito ligado. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Então não precisa entrar num centro espírita com cara de Madalena arrependida, cabisbaixo, falando baixo. Não se esqueça que o centro espírita é também uma igreja. Igreja vem do grego eclésia, assembleia de pessoas reunidas com uma mesma finalidade. Então, uma igreja católica, a igreja é. Uma igreja protestante, a igreja é. Um templo, um centro, o que for espírita é uma igreja? Também. Então, respeito, você está entrando na casa de Deus, não é a casa da Maria Joana. Respeite o lugar, seja com atitudes, com vestimenta. Cuidado, nada de com mulheres, com tomara que caia, short curto, saia curta, isso é um desrespeito à casa de Deus. Ei, mas lá não tem imagem, não tem nada. É a casa de Deus. Não estamos falando que ele vai lá, cobre aluguel, né? Deus lá faz sublocação, puxadinho, não é isso. Mas o sentido espiritual, respeito à casa onde vocês frequentam. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, ninguém precisa usar de castidade, se abster de relação sexual. Usar um aperitivo comum, de vez em quando, sem problema, desde que você não tenha dificuldade com isso e que essa dificuldade faz com que você, enquanto não vê o fundo da garrafa, não consiga parar.
Aí não, se abstenha totalmente. Fazer a boa refeição, principalmente significa, quando você vai comer, durante alguns segundos, você levar seu pensamento a Deus, agradecer a pessoa que preparou a sua refeição. Se for você mesma, agradeça a Deus a possibilidade de estar preparando uma refeição. Agradecer a pessoa que plantou tudo que você está comendo, arroz, feijão, alface, não dá dentro da geladeira, elas são plantadas, cultivadas. Agradecer o animal que foi sacrificado para que você pudesse se alimentar, seja esse animal um peixe, um frango, um boi. Gratidão, respeito. De modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Tudo que é excesso prejudica, não tem por onde. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres da sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Eu fico lá querendo receber uma comunicação do Dr. Bezerra de Menezes, comi que nem uma doida, enchi o caneco, bebi todas. E vou lá, nessa situação do meu corpo físico, querer contato com o plano espiritual elevado. Não vai virar. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Equilíbrio. Ó, exclamei, e por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? André Luiz, muito bem intencionado, falou, gente, vamos contar para esses que estão aqui em desenvolvimento de sua mediunidade, vamos contar para ele que é assim. E aí, Alexandre contou ou não? Não percam o próximo vídeo. Até mais!